Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Espero que este vídeo encontre todos vocês bem. Nós vamos começar a nossa primeira aula em nossa apostila Teologia Própria, tá bom? E a nossa primeira aula será o tema A Origem do Inferno. Bom, nós vamos trabalhar este assunto um tanto quanto polêmico. Para algumas pessoas o inferno não existe, né? A maioria das civilizações tratam sobre este assunto, cada uma delas da sua forma, mas é tratado o assunto sobre o inferno com todas as civilizações. Então, todas as civilizações que vocês puderem pensar, todas elas trabalham e tratam o assunto sobre a origem e a existência do inferno, tá? Das mais antigas às mais remotas religiões e civilizações, as mais atuais. Todas elas tratam do assunto do inferno, tá bom? Eu quero, de antemão, pedir que todos vocês presentes abram a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho, que segundo nos escreveu Mateus, seu capítulo de número 16, né? Mateus, capítulo 16, nós vamos começar a tratar o assunto a partir de um texto bíblico. Por que a partir de um texto bíblico, irmãos? É comum, tá? Das pessoas quando leem na Bíblia uma passagem escrita inferno, né? Sempre associar a ideia de inferno a demônio, né? Como se os demônios estivessem hoje no inferno, como se o inferno fosse a casa dos demônios hoje, atualmente falando. Quando, na verdade, não é assim que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia não nos aponta o inferno atualmente como morada do diabo. Então, eu quero fazer menção de um texto que eu já ouvi muitos pregadores, né? Muitos pregadores pregarem e falarem sobre este assunto, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler o texto, versículo 18, que é da confissão de Pedro, quando Jesus está perguntando aos discípulos o que é que o povo está pensando sobre ele, o que é que o povo acha dele e aquela coisa toda, né? Tirar um pouquinho o óculos. Aquela coisa toda. E aí Jesus vai indagando e Pedro toma a palavra quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, tá? E vocês, quem pensais que eu sou? Pedro diz assim, né? A partir do versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou, ou melhor, a partir do versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és tu, ou bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus fala agora para Pedro novamente. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é comum entre alguns pregadores, né, tomarem esse texto e falarem ou atribuírem essa ideia de portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. É comum eles atribuírem a demônio ou a força do diabo, a força satânica, né? É comum, tá? Eu tenho certeza que entre vós tem alguém que já pregou nesse texto e que já falou que aqui se trata de demônios, né? Que aqui se trata das forças do mal. Bom,
Eu já preguei várias vezes antigamente, né, quando não conhecia a realidade do texto. Eu já falei várias vezes que esse texto estava se referindo às forças do diabo, tá? E é comum você ler um texto como esse na Bíblia e associar o diabo. E a gente vê muitos pregadores, né, falando, não, porque aí o diabo não tem poder sobre a igreja e aquela coisa toda, e bam, bam, bam. E assim sucessivamente. Bom, a palavra posta aqui no versículo 18, que diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Essa palavra inferno aqui no original grego, nós vamos abordar isso na apostila, mas esta palavra inferno aqui no original grego tem o significado de morte, o mundo dos mortos, ou o poder da morte. Especificamente aqui em Mateus, está se referindo ao poder da morte. Não tem nada a ver com o poder satânico, com o poder do diabo, com a ação do demônio contra a igreja. Não. O que Jesus está dizendo aqui é que ele vai firmar a sua igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ou seja, o poder da morte não vencerá a igreja, né? É isso que Jesus está dizendo, né? Que a morte não vence a igreja. Jesus fala isso em João, né? No Evangelho de João, Jesus diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida, tá? Então, Jesus está se referindo aqui à ideia de inferno. A palavra Hades aqui no original é mundo dos mortos ou morte, tá? Não está associado a demônio. Até mesmo porque nós vamos ver aqui na nossa aula que inferno não tem nada a ver com morada de demônios, com regiões de demônios, ou que demônios está lá, ou aqui, um monte de ideias e mitologias que a gente criou ao longo da ideia da carreira cristã, da vida cristã, que a Bíblia ela não dá base. A Bíblia ela não apoia. Eu tenho aqui em mãos, né, um comentário, tá bom? D.A. Carson, tá aqui, tá? Um comentário sobre Mateus, sobre o livro de Mateus, tá? E vamos ver o que é que ele fala sobre esse assunto, tá? Olha lá o que o doutor Carson vai falar, tá? Vamos ver aqui. Porque o sentido da frase é que a morte não impedirá o povo do Messias de ressuscitar no último dia. Mas encontramos portas do Hades, ou expressões muito semelhantes na literatura canônica. E aí, ele dá as referências aqui, no livro de Jó, capítulo 17, versículo 16, Jó 38, 17, tá? Ele está falando, essas passagens está se referindo ao poder da morte, tá bom? Não está se referindo a demônios, tá? Salmo de número 9, versículo 13, Salmo 107, versículo 18, Isaías 38, versículo 10, se refere ao poder da morte, tá bom? Na literatura canônica também, né? Ainda, acabamos de ler no livro de Mateus, tá bom? Capítulo 16, versículo 18, certo? Ele continua. Todas essas passagens e se refere à ideia de perecerem, se refere à ideia da morte ou de morrer, tá bom? Com isso, Jesus está querendo dizer, aí ele está falando do texto, tá? Que nem a morte
poderá vencer a igreja. E nem o poder da morte poderá vencer a igreja, tá? A igreja está edificada em Cristo e a morte não pode vencê-la. É isso que o texto quer dizer aqui, que o crente não morre, que a igreja não perece sobre o poder da morte. Pelo contrário, ela passa da morte para a vida. Com essa pequena introdução, meus irmãos, nós já estamos entendendo que a palavra inferno, tá? Guarde isso, que a palavra inferno, no seu original, tá? Ela quer dizer morte, ou mundo dos mortos, ou região dos mortos, tá bom? É isso que quer dizer a palavra morte. Então nós vamos trabalhar agora o conceito etimológico da palavra. Então vamos lá. Inferno, em termo geral, não teológico, tá bom? Mas em termo geral, não só teológico, significa mundo dos mortos, tanto para os bons quanto para os ruins. Ou seja, uma região aonde vão todos os mortos. Esse é o conceito da palavra etimologicamente falando e o seu significado, tá? Ou lugares baixos, tá bom? Vem de uma palavra latina inferos, no sentido de um lugar inferior. No Antigo Testamento, a palavra era ou é usada para identificar inferno, era a palavra hebraica Sheol, tá? Então vamos lá. Tem aí na vossa apostila, espero que os irmãos estejam com a apostila em mãos para acompanhar o raciocínio, tá bom? Então vamos lá. A palavra Sheol, no hebraico, significa profundezas do mar, sepultura, túmulo. Aí estão os textos, tá? Lugar dos mortos, tá bom? Então, ou seja, vamos lá, vamos pensar a etimologia dessa palavra. Você vai encontrar isso muito no Antigo Testamento, quando se refere a túmulo, é a palavra Sheol, tá bom? Por exemplo, Jacó, quando recebe a notícia que José tinha morrido, o que é que Jacó diz? Desça eu ao inferno, em algumas traduções, desça eu ao abismo, em outras traduções, e desça eu à sepultura. E a mesma palavra no original hebraico, para designar esses mesmos termos, é a palavra Sheol, tá? Que quer dizer mundo dos mortos em hebraico, ou sepultura, tá bom? Ou túmulo, tá bom? Então, mais uma compreensão, mais uma ideia para ficar claro aqui para nós, tá bom? Que a ideia de inferno na Bíblia, ou a palavra inferno na Bíblia, ela não tem o conceito de um lugar de tormento, um lugar de pavor. O conceito etimológico da palavra tem a ver com o mundo dos mortos, para onde os mortos vão. Em culturas antigas, até mesmo como a cultura judaica, e vamos ver lá na frente, não quero adiantar para vocês, mas vamos ver mais na frente da apostila, que até na comunidade cristã, a palavra Sheol ou a palavra Hades no grego, que tem o mesmo sentido, tá? Era a ideia de onde ia todos os mortos. Todos os mortos iam para a mesma região. O que acontecia? Ah, pastor, mas o que acontecia lá? Lá havia uma divisão. Havia uma região onde ficavam os mortos ruins, né? Meio que sofrendo, meio que sendo castigado, passando dificuldades lá, tormentos. E de um outro lado, nós vamos ver lá na frente, não quero antecipar, de um outro lado ficava os que eram bons, os mortos que faziam boas coisas, que guardaram uma fé, né? Vou dar um pause aqui no vídeo aqui, meus irmãos, e a gente já volta.